Ok, pessoal, vou fazer a conclusão da aula aí, faltaram poucos slides, tá? Aí disponibilizamos aí para vocês terem acesso o quanto antes possível, tá? É interessante que vocês sigam essa aula aí até o final para fechar o raciocínio e não perder o conteúdo anterior aí, ok? Então, como a gente estava iniciando já esse slide, né, o trauma oclusal, ele provoca uma reabsorção do osso alveolar, é uma consequência aí do trauma oclusal, né, e essa reabsorção leva a um aumento da mobilidade dentária, né. Essa reabsorção com aumento de mobilidade dentária seria uma adaptação fisiológica do ligamento e osso, né, ligamento periodontal e osso alveolar, diante dessas forças aí traumatizantes, forças além do limite de tolerabilidade, de limiar de tolerância aí tecidual. Tá? Então, quando a gente percebe que o dente entra em imobilidade, na verdade a gente está observando uma adaptação funcional, tá? Uma adaptação funcional devido a esse excesso de força, ok? Tá? Então, na verdade, essa mobilidade dentária é o que o organismo consegue fazer para se adaptar a uma força excessiva, né? Porque quando o dente entra em mobilidade, né, ele foge um pouquinho dessa força, né? Então, o dano causado por essa força acaba sendo suavizado aí pela mobilidade do dente. Ok. A grande questão é, se eu já tenho dentes com doença periodontal, né, associada à placa, causada por biofilme, né, o que ocorre quando, junto com a doença, eu tenho trauma de oclusão, né, o que é o mais comum da gente encontrar, né? Então, quando a gente está fazendo avaliação nos pacientes, dificilmente eu vou encontrar as duas coisas separadas, assim, tá? Então, o trauma de oclusão normalmente está ocorrendo junto com a doença periodontal, né? Então, o que ocorre quando essa união entre trauma de oclusão e dentes com doença periodontal, né? Como que desenvolve essa união, tá? Então, hoje é de um consenso científico que o trauma de oclusão acelera a progressão da doença periodontal, né? Então, ele participa como um cofator nesse processo destrutivo aí da doença, né? Isso voltando àquele quadrinho lá de sempre, né? Dos fatores da doença, lá, fatores ambientais, tá? Então, o trauma de oclusão acaba acelerando a progressão da doença, tá? Isso é um consenso científico, tá? Que foi estabelecido através de vários experimentos em humanos, animais, enfim, tá? Então, hoje, sabe-se que o dente com trauma de oclusão perde osso mais rapidamente, né? Daí a importância da gente ter essa avaliação durante o tratamento periodontal, né? Então, nesses casos, o tratamento direcionado somente para o trauma não influencia as características da lesão associada à placa, tá? Então, é importante que a gente faça essa diferenciação, tá? Existe uma doença infecto-inflamatória, que é a doença periodontal, que causa perda óssea, né? No mesmo caso, existe uma perda óssea por trauma oclusal,
levando o dente a maior mobilidade, todas aquelas características que a gente já viu. Tá? Não adianta a gente fazer simplesmente o tratamento do trauma oclusal, tá? Porque eu continuo com a doença, continuo com a perda de sustentação do dente por origem bacteriana. Tá? Então, as duas coisas devem ser tratadas, né? Tanto a doença quanto o trauma oclusal. Né? Numa outra questão, se a gente observar dentes sem atividade, né? Imagine um dente, né? Agora indo para o lado oposto ao trauma, né? Imagine um dente sem o antagonista, né? Um dente sem função, ou em infraoclusão. O que é infraoclusão? Você fez lá a tua restauração oclusal, né? Ou melhor, uma coroa, né? Uma coroa de prótese sobre o dente, né? E desgastou excessivamente essa coroa, o dente não tem contato no dente antagonista, né? Ele não oclui, né? Ele está em infraoclusão, né? Isso causa uma atrofia das fibras do ligamento periodontal. Tá? Então, exatamente o oposto que ocorre no trauma oclusal. Que também, isso também não é legal, né? Porque todo o sistema de fibras fica atrofiado, né? Como se o ligamento periodontal perdesse um pouco a função, ou muito da função, né? E na imagem radiográfica, há uma diminuição do espaço do ligamento periodontal. Né? Vocês lembram que no trauma oclusal a gente verifica que esse espaço está aumentado, né? No dente com infraoclusão, esse espaço praticamente desaparece, né? Então a gente não consegue nem observar onde é o ligamento periodontal. Tá? Ok, o que a gente tem que procurar que nos indique trauma oclusal num exame clínico aí, né? Então a gente tem várias informações aí que podem nos levar a esse diagnóstico, né? Desgastes na superfície dos dentes, né? Abfração, trinca, fratura de cúspides, perda vertical de suporte ósseo, né? Então olhar na radiografia, reabsorção óssea vertical, mobilidade dentária, movimentação dentária, abertura de diastemas, né? Aquela migração patológica, né? Recessão gengival em casos de biotipo fino, né? Se a gengiva for fina, ela pode acompanhar essa perda óssea. Em alguns casos, até o trauma pode estar ligado à hipersensibilidade dentária e até uma pulpite, no caso extremo, né? E lesões perirradiculares. Tá? Então, são casos mais extremos aí de trauma oclusal. Tá? Mas, no geral, a gente verifica esse exame dentário aí, nos dizendo que existem facetas de desgaste, né? Tudo, a gente vê várias mudanças aí na anatomia oclusal. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de abfração, né? Que é uma lesão na região cervical dos dentes, né? Como se houvesse um corte. Um corte não é aquela lesão arredondada, né? É um corte formando um ângulo de 90 graus aqui com a raiz do dente. Né? Então, como se tivesse cortado aqui realmente com uma lâmina aqui a superfície do dente. Né? Essa é uma lesão típica de abfração, que demonstra ou indica que há um trauma oclusal. Né? Então, aqui a gente vê novamente, né? Não é aquela lesão arredondada por trauma de escovação, ela é bem diferente. Né? Então, vocês veem aqui
de repente tem um corte aqui na superfície do dente, né? E a gente constata isso aqui, né? A gente vê aqui que está até invertida aqui a cúspide, onde teria uma cúspide do canino aqui, tá até meio quebradinho aqui, né? A gente vê isso aqui, daí a gente começa a observar as outras regiões e verifica, ó, cúspide, ponta de cúspide quebrada, né? Então a gente começa a observar isso que a gente tem que observar no exame clínico, né? Para que o nosso exame fique bem completo, né? Então é esse tipo de lesão, é a bifração, ok? Tá? E uma das consequências é a perda da guia canina, né? Porque o paciente que faz bruxismo, tá? Ele vai perdendo a estrutura do primeiro dente que é prejudicado aí anatomicamente, é o canino, né? Porque originalmente ele tinha uma guia aqui nessa região, né? Então praticamente só pegava o canino, né? E como a força é excessiva, né, começa a haver um desgaste de estrutura dentária, né? Então, tanto de canino quanto de lateral, né? Então, esses dentes... E aí a guia canina fica prejudicada, começa a pegar dentes posteriores que não pegavam anteriormente, né? Isso afeta o periodonto, né? Aí tem superfícies típicas, né, de disfunção, aí a pessoa realizando um uma bruxismo, né, afetando toda a estrutura dentária, né, perdendo inclusive dimensão vertical, né? Ok. Então a gente vai iniciar esse tratamento com a parte infecciosa e tratamento periodontal. Logicamente, em alguns casos, né, isso não é uma receita de bolo, né? Em alguns casos, eu primeiro vou fazer um ajuste, né, um reparo oclusal aí nessa situação, né, para que depois seja feito aí uma, iniciar o tratamento com a parte infecciosa. Tá? Mas, a via de regra, a gente começa o tratamento eliminando a infecção, né? Então, é feito todo o tratamento periodontal, né? E quase que simultaneamente é tratado, então, essa a disfunção, né? E aí a gente tem várias opções de tratamento, né? Que não é o tema dessa aula, tá? E vocês têm isso em outras disciplinas aí, né? Mas aí podem fazer uso, né, de reconstrução de guia canina nos pacientes, né, confecção de placas miorrelaxantes, ajuste oclusal, em alguns casos esplintagem, né, quando a mobilidade dentária é excessiva, né? Então essa estabilização dos dentes é muito utilizada, né? Mas hoje às vezes essa filosofia de tratamento tem sofrido algumas mudanças grandes aí, em decorrência da implantodontia, né? Então, dentes com mobilidade excessiva, antigamente até faria algum sentido você splintar o dente, unir o dente aos dentes vizinhos, né? Hoje existe implante, né? Você pode substituir esse dente, né, de uma maneira muito mais saudável para o paciente, né? Então, logicamente, isso tem um custo financeiro, né? Mas é o tratamento de eleição hoje, quando a mobilidade atinge um nível que o paciente perde totalmente a função. Ok? Então, seria isso, pessoal. Espero que faltou pouquíssimos slides, né, para a gente encerrar essa aula aí, né? Então, aí eu peço que vocês leiam o capítulo do livro aí, para poderem responder o questionário e a gente
tirar algumas dúvidas aí que possam surgir, tá bom? Obrigado a todos, se cuidem, fiquem com Deus.